inclusive a Polícia Federal e o Exército Brasileiro. O símbolo dessas facções narcocriminosas é o fuzil automático. Inclusive a Polícia Federal e o Exército Brasileiro. O símbolo dessas facções narcocriminosas é o fuzil automático. Por que é o símbolo? É o símbolo porque quando essas facções começaram no Rio de Janeiro, os primeiros a serem proprietários de fuzis automáticos no Brasil foram os bandidos, foram os narcotraficantes dos morros cariocas. A polícia só veio a ter acesso a uma arma como essa muitos anos depois. Muitos anos depois. E vale lembrar que, conforme foi dito pelo João, essa guerra da narrativa com a palavra soberania. Eu acho até que um dos recursos será esse de fato. Dizer que os Estados Unidos, imperialistamente, querem afrontar a soberania nacional. Soberania é um outro conceito que ninguém entende. Soberania, democracia, fascismo, genocídio. Isso é um buquê de palavras que a esquerda brasileira desidratou para vestir coisas que não são. Veja o caso da soberania. Soberania quer dizer que um país, soberania dentro do direito de Estado, quer dizer que um país, ele é independente de qualquer outro país, e não só isso, que ele tem força interna para fazer cumprir a sua ordem jurídica. Que ele tem o monopólio do uso da violência dentro do seu país e que ele é independente de qualquer outro país. Tanto que um país famélico, vamos imaginar um país africano que dependa, por exemplo, da remessa de dinheiro dos seus imigrados. Ele pode ser soberano no papel, mas ele não é um país soberano na prática. O Brasil continuará sendo um país soberano no papel. O Brasil pode até ser um país soberano na prática, ele pode ser, pela sua extensão continental, pela sua população gigantesca e pelas riquezas naturais que o Brasil tem, o Brasil pode ser um país independente de outros países tranquilamente. Mas o Brasil é soberano no ponto de vista de ter o monopólio do uso da força dentro do seu território? Não. Quem fere a soberania do Brasil é justamente o grupo ou os dois grupos que os Estados Unidos apontam como terroristas. Não é Estados Unidos, não são os Estados Unidos que estão ferindo a soberania brasileira com uma decisão como essa. Quem fere a soberania do Brasil, todo santo dia, a cada segundo, de cada hora, de cada dia, de todos os dias, deste país, 7 dias por semana, 24 horas por dia, é o Comando Vermelho, é o primeiro comando da capital. Eles é que ferem a soberania do Brasil, porque o país é soberano quando ele tem o monopólio do uso da violência para fazer valer
o direito. Eu ia falar enforçar, mas eu não lembro se em português tem essa palavra, que nos Estados Unidos eles chamam os policiais de agentes de enforcement, né? De law enforcement. Eles enforçam o cumprimento da lei. Eu não sei se tem enforçamento no Brasil, acho que não tem. Então, o Estado ele tem que ter força suficiente para fazer valer a lei. E se quase metade da população brasileira vive sob as leis dessas organizações criminosas, o Brasil não é soberano. E não é soberano por culpa dessas organizações. Aí você vem me dizer que isso não é terrorismo? E aí o presidente de um país, que é o mandatário geral da nação, que é aquele que, em última instância, tem que garantir administrativamente, tem que garantir a viabilidade do monopólio do uso da força pelo Estado, ele se levanta para não querer taxar como terrorista os grupos que tiram do Brasil a soberania que o Estado constitucionalmente deveria ter? Soa muito estranho. Soa mais estranho ainda você chamar de agente corruptor da sua soberania aquele que, na verdade, está defendendo a sua soberania porque está, por suas condições avantajadas de poderio militar, desafiando aquele que corrompe a soberania do Brasil. Saiu no portal Metrópolis, agora ainda sobre esse tema, que os assessores do presidente Lula foram pegos de surpresa pela decisão do governo dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas, narco-criminosas, como terroristas. Integrantes do entorno de Lula dizem que não esperavam que o presidente Donald Trump adotasse a medida depois do encontro que manteve com Lula. Vai ver, o Lula mentiu para as pessoas próximas a ele o conteúdo da conversa, que garanto a vocês que nos assistem, não teve nada a ver com o Brasil, teve mais a ver com os negócios do Joesley Batista. A avaliação do Planalto, porém, é de que tanto o governo quanto o PT agirão com cautela antes de definir qual linha política e diplomática seguirá diante da decisão. Interlocutores de Lula afirmam que o presidente deve ouvir ministros, diplomatas, integrantes da área de segurança, deve ouvir a Jaqueline Ortiz, é Ortiz ou Muniz? Jaqueline Muniz, né, a do óculos de ponta cabeça, especialista em segurança pública, e integrantes da área e dirigentes do partido antes de bater martelo sobre a reação pública. Eu acho muito interessante. Qual seria uma reação pública aceitável em ano de eleição? Defender a bandidagem, Ricardo? Pavinato, eu acho que você falou muito aqui quando você tratou da questão de soberania, porque vai ser, na minha opinião, por esse caminho que o governo Lula, que o PT vai sair. Realmente, em nome da soberania, aspas, que você definiu muito brilhantemente aqui, que eu concordo, quem está ferindo a soberania do Brasil é esse governo, que já deveria ter enquadrado o PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas e buscado ajuda fora do Brasil, quiçá com o próprio governo norte-americano, para combater esses grupos terroristas em solo brasileiro, coisa que o Estado brasileiro não está conseguindo fazer. Mas os governantes atuais, ao invés de tomar essa atitude, eles vão no sentido contrário. Não enquadram esses grupos, não têm capacidade de enfrentar, ou não querem, porque eu acho que o Estado brasileiro tem sim capacidade de enfrentar esses grupos, mas acho que alguns governantes não têm este interesse, sabe-se lá Deus por quê, mas o Estado brasileiro não o faz e vai usar essa pecha da soberania, que isso tem uma coisa que a esquerda, que o PT e que este governo sabe fazer muito bem, é pegar algumas palavras como soberania, como qualidade, como democracia e por trás disso fazer um monte de sujeirada que eles fazem. E vai ser por aí que eles vão sair com a questão da soberania, que os americanos querem ferir a soberania brasileira, que no limite agora os Estados Unidos, em nome de enfrentar um grupo terrorista, pode invadir o território nacional, como fez em outras oportunidades
oportunidades em outros territórios, e esse discursinho que eles vão sair por aí. Eu acho que vai ser essa linha, Pavinato, que realmente é uma linha de quem defende bandido, de quem defende grupos como o Comando Vermelho e como o PCC. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30 no YouTube do Metrópolis.